Senhor. Estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. Hoje, então, estamos na segunda parte da entrevista sobre a abertura do 7º selo, continuando agora com a 7ª trombeta. Estamos aqui com o pastor Douglas Batista. Vamos continuar, então, agora com a nossa próxima pergunta. Pastor Douglas, então, após o toque da 7ª trombeta, João viu um grande sinal no céu. Primeiro, da mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Depois ele tem a visão do grande dragão vermelho. O que simboliza, então, essa mulher e quem seria esse dragão? Antes de responder, eu gostaria de fazer uma observação, já que entramos agora na 7ª trombeta, em relação ao número 7. Na Bíblia Sagrada nós temos algumas simbologias com números. Por exemplo, o número 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. O número 3 é o número divino, por conta da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O número 7 é considerado o número da perfeição, ou o número da plenitude, daquilo que é completo, porque no 7º dia, Deus descansou da obra que realizara. Então, essa linguagem, chamada linguagem setenária, o número 7, ele identifica aquilo que é pleno. Então, por exemplo, quando a Escritura diz que eu tenho que perdoar o meu irmão até 70 vezes 7, ele não está me dando um número exato, ele está me dando a informação de que o perdão é pleno. Todas as vezes que alguém pedir perdão, eu devo perdoar. E o número 7 no livro do Apocalipse também tem sentido. Por exemplo, o 7 aparece o tempo todo. São 7 igrejas, são 7 trombetas, são 7 anjos, são 7 taças, são 7 selos e por aí vai. E essa linguagem setenária daquilo que é completo ainda está presente na nossa cultura também. Por exemplo, as notas musicais são 7, as cores do arco-íris são 7, os dias da semana são 7. No nosso linguajar, quando a gente quer dizer, por exemplo, que alguém conhece um marinheiro, é um excelente marujo, diz assim, capitão de 7 mares. Não existem apenas 7 mares, são vários, dezenas de mares, mas é uma expressão para dizer que ele sabe tudo, ele é muito bom. Uma criança que é muito levada, que pinta o 7. A relação ao gato, tem 7 vidas. Alguém morreu, não volta mais, está 7 palmos debaixo da terra. E por aí vai, poderia citar aqui várias expressões. E essa linguagem setenária está presente na Bíblia. Então, a abertura do 7º selo e também a 7ª trombeta está demonstrando que tudo se encaminha agora para a plenitude dos tempos, que o Deus determinou e não vai ter volta. Ao toque da 7ª trombeta, João vê uma mulher, vestida de sol, etc., com estrelas. A interpretação aqui é consenso de que essa mulher se refere aos fiéis israelitas. A relação é de que sol e lua são símbolos da glória de Israel e as 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. E também uma relação muito próxima com o sonho de José antes de ir para o Egito. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam. Então, uma relação com a nação de Israel, aqui no caso, os israelitas fiéis. E o dragão aqui representa claramente Satanás, o símbolo de Satanás, que significa o adversário. E é importante também fazer esse destaque, porque essa expressão, dragão ou Satanás, tem na Bíblia Sagrada vários sinônimos. Diabo, que significa o caluniador ou acusador, e ele também vai ser chamado de Beuzebu, príncipe dos demônios. Também vai ser chamado de Lúcifer, que na verdade Lúcifer é uma tradução de estrela d'alva para o latim.
que todos eles são identificação do adversário de Deus, do inimigo de nossas almas, dragão, Satanás, diabo, Lúcifer, Beuzebu, são todos sinônimos. E o dragão que se identifica então claramente com essa força, esse poder satânico. Pastor, seguindo ainda no capítulo 12, nos versículos 6 e 7 do capítulo 12 de Apocalipse, falam da fuga dessa mulher, que no caso o senhor falou agora que simboliza Israel, para o deserto, para ser alimentada por Deus por 1260 dias. E também de uma batalha que haverá no céu entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. Primeira parte da pergunta: por que vai ocorrer essa fuga dessa mulher para o deserto? E qual a motivação dessa batalha que vai ter no céu? Certo. Bem, aqui os comentaristas também se dividem, porque se nós fizermos uma interpretação preterista, nós vamos entender que isso já aconteceu. A nação de Israel é a nação eleita, da qual Deus prometeu o Messias. Então, dentre as israelitas, uma mulher ficaria grávida do Filho de Deus e Satanás tentaria matá-lo. E esta mulher precisaria fugir. Os intérpretes preteristas consideram que isso aconteceu no primeiro século, quando Maria, mãe de Jesus, ficou grávida do Espírito Santo e precisou fugir para o Egito para o menino não ser morto por Herodes, que estava instigado por Satanás. Existe a interpretação preterista de que isso já teria ocorrido e a interpretação futurista, que diz o seguinte: embora Deus já tenha agido assim no passado, agora Deus vai agir novamente do mesmo modo. Ele já dera livramento lá atrás para Maria e seu filho, Jesus Cristo, livrando da morte, das mãos de Herodes e do poder de Satanás. E agora Deus vai agir de modo similar em relação aos filhos de Israel que creram em Cristo pelo testemunho das duas testemunhas, e portanto eles estarão sob proteção divina. O anticristo vai tentar persegui-los e destruí-los, e Deus vai guardá-los de um modo especial. O texto fala 1260 dias, ou seja, os 3 anos e meio finais, do período de tribulação. E é assim que nós cremos, é assim que a Assembleia de Deus entende, e é assim que nós ensinamos, porque temos correlação dos textos bíblicos para acreditar nisso, e também é uma interpretação mais coerente. Agora sobre a batalha. Bem, quanto à batalha travada por Miguel nos céus e Satanás, o dragão, de novo nós temos um embate entre preteristas e futuristas, porque os preteristas vão dizer: já aconteceu, o Satanás já foi expulso do céu e trouxe com ele 1/3 dos anjos. E de novo a interpretação futurista vai dizer: ok, sim, Deus está repetindo outra vez o que já aconteceu. Vai de novo haver uma batalha. O inimigo, Satanás, tendo sido expulso da terra, para a terra, ele ainda habita os lugares celestiais. O apóstolo Paulo é enfático em dizer isso quando escreveu aos Efésios, especialmente no capítulo 6, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que ocupam os lugares celestiais. Então, nesse futuro, quando a 7ª trombeta for tocada, não haverá mais espaço nos lugares celestiais para o dragão, para Satanás e para os seus demônios, que também ocupam os lugares celestiais. Então, é muito claro isso, não há necessidade de fazer debate e discussão. Sim, o diabo já foi expulso, trouxe com ele 1/3, mas ele ainda ocupava os lugares celestiais, junto com essa 1/3, ainda nos céus, mas há uma batalha travada, onde Miguel prevalece. É importante também destacar que o nome Miguel significa quem é como Deus.
E a razão de Satanás ter sido expulso do céu foi porque ele queria ser igual a Deus. Entende-se então que Satanás era um arcanjo. E o príncipe, então, o arcanjo é o principal dos anjos. E há uma interpretação bem coerente, inclusive, não aceita por todas as pessoas, mas que quando lá no passado Satanás foi expulso, Deus colocou Miguel no lugar dele. E Miguel significa isso: quem é como Deus? Já que Satanás queria ser igual a Deus, agora Miguel assume uma posição dizendo que não haverá mais rebelião porque ninguém é igual a Deus. E há vários embates na história bíblica entre Satanás e Miguel. Lá no livro do profeta Daniel, quando tem aquela oração de 21 dias, né, o arcanjo Miguel vai interferir para ajudar o anjo Gabriel a trazer a mensagem, porque Satanás está impedindo. Depois nós vamos ter o embate de Satanás pelo corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel é enviado novamente para intervir. E agora essa batalha final, né, no caso nos céus, porque haverá uma outra batalha mais adiante, do Armagedon, mas essa batalha nos céus é travada, onde Satanás é definitivamente expulso das regiões celestiais, sob o comando do arcanjo Miguel, que é o principal dos anjos, sob a ordem direta de Deus. Interessante a gente destacar, né, que se Satanás, estando nas regiões celestiais, hoje faz o que faz, que dirá ele vai fazer quando ele for de fato expulso e estar habitando mesmo na terra, né, na grande tribulação. Exatamente. A Escritura, inclusive, fala sobre isso. Ele sabe que tem pouco tempo, né? E aí a investida dele vai ser maior. Agora, indo para Apocalipse 13, no versículo 1, está escrito assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Quem seria então essa besta que sobe do mar? E qual o significado das cabeças, dos chifres e dos diademas? Ok. Esse é um outro ponto importante em relação, né, às bestas, porque esta é a primeira besta que emerge, ela emerge do mar, e esta besta é identificada como sendo o anticristo, o homem do pecado, né, o iníquo. E ele tem, então, poder e autoridade. Ele emerge do mar. A ideia de mar aqui é a ideia de domínio sobre nações como um todo, e tanto os chifres quanto as 7 cabeças e as diademas demonstram um reino, né, um domínio que vai ser o último da face da terra. Lembra quando eu falei da linguagem setenária, que o céter representa aquilo que vai se completar? Então, essas 7 cabeças indicam isso. É o último domínio, é o último reino, é o reino do anticristo, né? É o império do anticristo que vai dominar. E aí, claro, existem especulações, por exemplo, os historicistas, eles vão querer identificar, né, ali nas 7 cabeças e também nos 10 chifres e nas diademas, alguns governos que já existiram, alguns impérios, como o Império Medo, o Império Persa, o Império da Grécia e o próprio Império Romano, mas nós, das Assembleias de Deus, não entramos nesses detalhes, não na declaração de fé e não na Bíblia de Estudo Pentecostal. Nós temos outros intérpretes pentecostais que procuram fazer essas relações dos impérios, tomando, por exemplo, lá a visão de Nabucodonosor, daquela estátua com cabeça de ouro e pés de bronze e de ferro. E é possível esse tipo de interpretação, mas como nós estamos tomando essa linha teológica da declaração de fé e da Bíblia de Estudo Pentecostal, o entendimento é de que isso significa simbolicamente, então, os chifres, os diademas e as cabeças, o poder
a autoridade e o domínio que o anticristo vai exercer nesse período de 3 anos e meio agora, né, de tribulação propriamente dita. Pastor Douglas, então, em relação a essa besta que sobe do mar, a Bíblia vai descrever no capítulo 13 ainda, no versículo 3, a cura de uma chaga mortal nessa besta que sobe do mar. Como vai ser esse acontecimento? Bem, o nosso entendimento é de que o espírito do anticristo, como diz o próprio nome, ele pretende ficar no lugar de Cristo. Então, ele vai tentar imitar a Cristo de todas as formas, de todas as maneiras. Assim como Cristo foi ferido mortalmente na cruz e ressuscitou, então cremos que o anticristo fará algo similar. É claro que forjado, né, uma aparência miraculosa de uma chaga mortal que vai vencer, sobreviver, como que se ressuscitasse, como se voltasse à vida para enganar. E ele vai instaurar então uma espécie de religião única a seu favor, para que ele seja também adorado como Cristo foi e é adorado. Esta chaga mortal não se sabe exatamente o que ela significa, mas o resultado que ela vai gerir vai ser uma chaga, como diz a expressão, mortal, vai levá-lo à morte, e ele vai ser curado dela, vai ressurgir dentre os mortos, né? Supostamente, porque é um engano, né? É um embuste que vai enganar a humanidade como um todo. A proposta então do diabo é se apresentar como se fosse o Cristo que tivesse esse poder para tal. Pastor Douglas, então, seguindo ainda também no capítulo 13, nós temos a descrição agora de uma figura que vai subir da terra, não do mar como de antes. Quem será essa besta que vai subir da terra e como vai ser a atuação dela? Ok. Bem, esta segunda besta vai formar então a tríade satânica. Nós temos o diabo tentando imitar, né, a Deus em tudo. Então nós vamos ter o dragão, né, que é o Satanás. Nós vamos ter a besta que emerge do mar, que é o anticristo. E vamos ter agora a besta que surge da terra, que é o falso profeta. Então veja que há uma tríade, há uma imitação da Santíssima Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora as forças do mal também atuam assim, né? O diabo, o anticristo e o falso profeta, que é essa besta que emerge da terra, cujo propósito é levar as nações a adorar o anticristo, levar as nações a reconhecerem o anticristo como se ele fosse Deus. Portanto, é a inauguração da pretensa religiosidade de uma humanidade, né, decaída, que vai aceitar ser enganada. É a inauguração do que se chama de uma religião ecumênica, que vai abarcar o mundo todo, uma religião única, que vai prestar adoração ao anticristo no trabalho desenvolvido pelo falso profeta. O falso profeta também imita, né, por exemplo, as duas testemunhas. Ele consegue também fazer descer fogo do céu para tentar enganar os moradores da terra. E as pessoas serão enganadas, as pessoas serão ludibriadas. Há um remanescente, que são aqueles israelitas e também pessoas de outras nações e povos, que não vão se curvar. Mas aí já é um outro ponto. Mas num primeiro momento, uma grande parcela da humanidade vai concordar com isso. Importante destacar que esta tríade, então, né, o dragão, o anticristo e o falso profeta, eles estão presentes no período da tribulação, né? E aqui, na visão do profeta e apóstolo João, ele consegue ver e vislumbrar isso apenas quando a 7ª trombeta é tocada. Mas isso não significa dizer que eles não estavam já
agindo antes disso. É importante destacar esse ponto. Vocês vão agir desde o início, na verdade, né? Assim que a igreja for arrebatada. Assim que a igreja for arrebatada, se instala o período da grande tribulação e no domínio do anticristo. Né? O que o apóstolo João está vendo, como expliquei antes, ele está vendo agora a 7ª trombeta com a profecia sendo completada. Né? É o final de tudo. Mas não que não tivesse em ação ainda nem dragão, o anticristo ou o falso profeta. Eles já estavam agindo. Isso é importante destacar. É por isso que há muita confusão nas interpretações, né? Vai lá para o preterista, para o futurista, porque nós precisamos entender essa linguagem setenária para não ter problemas de compreensão do texto. Pastor Douglas, também tem uma coisa que traz muita confusão e especulação e divergência. Às vezes até as pessoas aplicam esse número a diversas situações e até mesmo coisas do comércio, a gente já vê que as pessoas aplicam isso. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que o anticristo tem um nome, que é a besta, mas ele também tem um número, que seria 666, né? Por que é dado a ele esse número? Na Bíblia Sagrada nós temos alguns números que se identificam com algumas ações. Então, o número 6 identifica o homem, como já expliquei, por conta do homem ter sido criado no 6º dia. O número 3 representa Deus por conta da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim como nós temos, então, a Trindade divina, como já expliquei, haverá a Trindade satânica. E essa Trindade satânica é identificada com esses 3 números, né? A repetição do número 6 3 vezes, tentando fazer alguma correlação com a Santíssima Trindade. E existem muitas especulações. Por exemplo, no alfabeto hebraico e também no alfabeto grego é possível usar as letras para numeração. Então, a letra Vav do alfabeto hebraico, que é uma consoante e corresponde à nossa letra V ou à nossa letra W, corresponde ao número 6. Igualmente no grego. Então, a especulação que, por exemplo, quando você digita na rede mundial de computadores www, você está digitando 666, né, que é o número do anticristo. E aí há especulações, porque o sinal da besta, né, ou o sinal do anticristo é esse número. E a partir desse sinal que ele exercerá o controle da humanidade. E agora, mais recentemente, aqui na pandemia do Covid-19, nós estamos entrando agora no campo da especulação, né? No Covid-19, por exemplo, em São Paulo, recentemente o governador Dória disse que vai decretar lá um toque de recolher e vai controlar as pessoas pelo celular, por um sistema, né, da tecnologia da informação. Ele vai saber onde a pessoa está, se a pessoa está em casa, né, ou se ela está na rua. Então, pela tecnologia da informação, ou seja, pelo sistema da internet, via satélite, é possível fazer isso. Então, muitas pessoas acreditam que o controle, o sinal 666 se dará por meio da tecnologia da informação, o que é uma coisa muito plausível, mas ela é plausível agora, hoje. Ninguém sabe que tecnologia nós teremos amanhã, daqui 10 anos. Mas é interessante a gente debater isso só para questão de curiosidade. Mas o fato é que o número 666 identifica o anticristo, tentando ele imitar a Trindade divina. É porque ele poderia usar o número 7, porque o número 7 é de Deus, né? Então ele inventou outro. Então ele usou o número do homem, né? Porque, inclusive, é importante destacar isso, né? Que a razão da humanidade estar decaída em pecado foi porque o homem e a mulher foram ludibriados por Satanás para querer ser igual a Deus. Então, por isso, o número 6, o número do homem, está sendo usado por anticristo. Porque Satanás, o anticristo, vai se colocar no lugar de Deus.
E quando Adão e Eva caíram lá no Éden, a proposta feita pela serpente foi esta: o dia em que vocês comerem desta fruta, vocês serão igual a Deus. E essa mentira e essa expectativa falsa de querer ser igual a Deus levou Eva a comer e dar a Adão, e ambos caíram. Então tem uma correlação também com isso. Certo. Pastor, seguindo agora em outro tema que também traz muita polêmica, inclusive em diversas religiões, que está escrito no capítulo 14 do Apocalipse, que fala sobre a cena dos 144.000 selados que aparecem no céu perto do Cordeiro. Essa quantidade sempre traz muita divergência, principalmente em determinada religião, sobre o que ela representa, né? Agora, em relação à Assembleia de Deus, qual é o entendimento da Assembleia de Deus a esse respeito? Bem, irmã Sara, essa entrevista está sendo muito interessante, né? As tuas perguntas são cada vez mais difíceis de responder, porque são sempre temas bem polêmicos. E eu quero frisar aqui para os nossos irmãos que vão assistir, de que nós estamos apresentando aqui a versão oficial das Assembleias de Deus, que está na Declaração de Fé e na Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, que é a Bíblia de maior consenso entre nós assembleanos. A Bíblia, não o texto bíblico, mas as notas de rodapé, né? Importante também frisar isso. Então, os 144.000, como você citou, existe uma denominação religiosa que acredita que esse é o número limite das pessoas salvas, das pessoas que vão morar no céu. Depois dos 144.000, ninguém mais entra no céu e todo mundo vai ficar morando aqui pela terra mesmo, no paraíso terreno. E esses 144.000, na interpretação dessa denominação religiosa, já estão assinalados, já acabou. Bem, claro que a Assembleia de Deus não interpreta assim, mas nós temos divergência contra esse número, porque o texto do Apocalipse fala que são 12.000 de cada tribo de Israel, totalizando então 144.000 de pessoas virgens. A interpretação é simbólica. Essas pessoas virgens que não tiveram contato com a sexualidade são pessoas íntegras, pessoas idôneas, pessoas puras, no sentido espiritual. Não está se fazendo aqui uma alusão à pureza ou física, mas à pureza espiritual. Embora, claro, que a pureza física esteja relacionada também. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto é se devemos identificar, de fato, literalmente, 12.000 de cada tribo de Israel, e seria esse o número limite de Deus com o remanescente israelita? A Assembleia de Deus acredita que não. Então, a nossa interpretação é de que o número 144.000 é um número simbólico, é um número que representa todas as pessoas idôneas, todas as pessoas puras, todas as pessoas íntegras, ou seja, todos os fiéis a Deus, né? Esse número completo de pessoas que serão salvas não só no período da grande tribulação, como a gente já viu em outro vídeo, como também aqueles que morreram em Cristo ou na esperança de Cristo desde a antiga aliança até agora. Então, nós temos, para concluir a minha resposta, duas vertentes nesse número 144.000. Uma vertente de que são 144.000 formado por um grupo seleto de fiéis, tanto de judeus quanto de gentios, e a outra de que os 144.000 é um número simbólico que abrange todos os gentios e todos os judeus que são fiéis a Deus. Agora, entrando então no capítulo 15 de Apocalipse, quase chegando ao final da entrevista já, nós temos os julgamentos divinos finais sobre a terra, durante a tribulação, que agora são as 7 taças da ira de Deus. O que ocorrerá com o derramamento dessas taças? Ok. Então, voltando aqui à linguagem setenária, né? Temos de novo o número 7.
7 taças que são agora, né, os flagelos finais, as trombetas que foram tocadas, as 6 primeiras trombetas, elas atingiram a terça parte, né, da humanidade. Agora a 7ª trombeta, ela vai abrir 7 taças e que vai derramar a ira divina, já atingindo a humanidade como um todo. Então é importante destacar que a primeira taça, ela produz nos homens uma chaga, né, mortal, uma chaga maligna, e então toda a pessoa que é atingida por essa chaga morre. Essa chaga mortal, há uma discussão em relação a ela. Seria um tumor maligno ou algum outro tipo de doença galopante, uma peste. O fato é que quando for dada a ordem para que essa taça seja derramada, toda pessoa que for atingida por ela vai morrer. É uma chaga incurável. Aí nós temos depois o segundo anjo, que derrama a taça no mar, e o mar se torna como morto. Veja que antes, lá atrás, quando a trombeta foi tocada, uma terça parte do mar se transformou em sangue. Agora, quando a segunda taça é derramada, é o mar todo. E aí morrem todos. Lá morreu uma terça parte. Aqui, todo ser que depende da água morre. Ou seja, os peixes, os animais aquáticos, enfim, toda a vida do mar se acaba. Aí nós temos, em seguida, né, o terceiro anjo, que derrama sua taça nos rios e nas fontes de águas. E elas também se transformam em sangue e a água fica contaminada. Lembrando também, de novo, que lá atrás, quando uma das trombetas foi tocada, uma terça parte das fontes se transformavam, contaminava a água, e quem bebesse dela morria. Agora veja só, que nesse ponto nós temos todas as fontes de águas do mundo transformadas em sangue. Então não há água potável para beber. E todos nós sabemos que o ser humano não sobrevive sem a água. Alguns cientistas consideram que a pessoa pode sobreviver em torno de 7, 8 dias sem beber uma gota de água. Depois disso, ele vai entrar em colapso e vai morrer. Então, aqui nós temos uma coisa muito séria, né, dessa ira divina. Na sequência, temos a 4ª taça, o anjo derrama sobre o sol, e aí o sol abrasa os homens com fogo. Há muita especulação sobre isso. Nós temos hoje o problema da camada de ozônio, né? Por conta da poluição, da destruição da natureza, das florestas e tudo mais. E a camada de ozônio destruída, então os raios solares estão atingindo os seres humanos hoje, provocando uma série de doenças de pele, como câncer e outras. E aqui a Escritura diz então que quando o anjo derramar essa taça, não vai ter camada de ozônio nenhuma, né? E o sol vai atingir diretamente a humanidade, e ao ponto de trazer queimaduras extremas que levarão à morte. Bem, o 5º anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se faz tenebroso, e os homens mordem a língua de dor. Agora há uma escuridão, uma densa treva sobre o reino da besta, sobre o reino do anticristo, no seu império. Há uma discussão também teológica a respeito desse lugar, provavelmente está em Jerusalém, onde vai estar sobre densas trevas, e o texto diz que os homens vão morder os lábios de dor. Então essas trevas, elas estarão carregadas também de uma certa opressão maligna, e
vai causar também essas trevas algum tipo de sofrimento físico. Não sabemos exatamente como, mas é isso que o texto diz que vai ser. Aí na sequência temos a sexta taça. É interessante, essa taça ela é lançada sobre o grande rio Eufrates, que seca e fica em condições, se torna um corredor de onde virá o exército inimigo que vai marchar, né, contra Deus. Os inimigos vão se confederar para marchar contra Deus e eles virão ali, por esse caminho. É uma preparação, então, para a chegada dessa batalha que é chamada de Batalha do Armagedon. E, por fim, nós temos o sétimo anjo que derrama sua taça e ocorre um grande terremoto, né? Um terremoto de escala nunca antes vista, que abala toda a estrutura da face da terra. E junto com esse terremoto, a Escritura diz que a grande cidade, aqui no caso Jerusalém, ela é fendida em duas partes, e sobre os homens cai do céu saraiva, né? E várias pessoas então são mortas por essa praga. Há aqui uma relação também com Sodoma e Gomorra, com a saraiva caindo do céu. Então essas 7 taças são flagelos terríveis. As 6 trombetas anteriores eram, como disse, juízos parciais. Agora, na 7ª trombeta, com as 7 taças, já são juízos mais severos. Pastor, nos capítulos 17 e 18 do Apocalipse, na continuação aqui do que estamos falando, nós temos a figura da grande prostituta assentada sobre a besta e a descrição da queda da Babilônia. Quem seria essa grande prostituta, descrita nesses capítulos 17 e 18, e como ocorrerá a queda da Babilônia? Bem, aí nós temos uma outra discussão, um outro debate, né, desta grande prostituta e da Babilônia. No texto bíblico, quando se fala, por exemplo, que Deus se sente traído e Deus trata Israel como uma prostituta, porque na simbologia bíblica, Deus é o esposo, né, da nação de Israel. E toda vez que a nação de Israel adora um outro Deus, ela comete prostituição espiritual. E essa é a mesma relação que se faz também agora com a igreja, né? Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. E toda vez que a igreja noiva peca, né, contra Cristo ou adora outro Deus, ela também se prostitui espiritualmente. Então, acredita-se que essa grande prostituta seja nesse aspecto, né, da prostituição espiritual. E aí a Babilônia, ou a grande Babilônia, se relaciona com isso. Porque a Babilônia, se fizer uma interpretação literal de que seria apenas o reino do anticristo, o império do anticristo, teríamos uma localização, a sede do anticristo lá em Jerusalém. Mas se nós considerarmos também a Babilônia como sendo o símbolo da rebelião contra Deus, nós teríamos então o mundo todo. E aí os intérpretes consideram as Babilônias nesse aspecto como sendo Babilônia espiritual, como sendo Babilônia comercial, Babilônia política. O fato é de que a Babilônia representa o império, o reino do mal, né, que faz oposição contra Deus, seja no campo espiritual, político, comercial e em qualquer outra área, e de que esse império vai cair. A Babilônia vai ser destronada em definitivo pelo poder de Deus. Ou seja, nós estamos encaminhando agora para o final dos tempos, né? Sempre se fala sobre isso, né, da confusão dos sinais que antecedem
o arrebatamento da igreja e o final dos tempos. Então agora sim estamos no final dos tempos. O que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo o princípio de dores, que são sinais que prenunciam que a trombeta vai tocar e os que estiverem vivos serão arrebatados. E quem estiver morto em Cristo ressuscita. Mas agora aqui não, agora aqui nós temos, né, o final dos tempos de fato, quando a Babilônia em definitivo vai cair e o reino de Cristo vai ser implantado na terra. Como o senhor mesmo falou, chegando agora à nossa última pergunta, nós estamos com esses acontecimentos chegando ao final da grande tribulação. Lá em Apocalipse 14, 20 está escrito assim: e o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Esse acontecimento também é descrito no capítulo 19 de Apocalipse e ensejará o fim da grande tribulação para dar início ao milênio. Então, a que acontecimento esse versículo se refere? Certo. Bem, como já dito, quando o anjo ele lança uma das taças, o grande rio Eufrates se seca e abre-se um caminho em direção, então, à nação de Israel. Nesse é o final do período da grande tribulação. Já Satanás não consegue mais enganar muitos dos israelitas que já se converteram e reconhecem Cristo como Messias. Não consegue mais enganar também muitas nações, muitas pessoas nas nações. Porém, ele ainda tem um controle muito forte sobre muitas pessoas. E ele consegue, então, confederar as nações para marcharem, veja a loucura, marcharem contra Deus. Né? Essa marcha é contra Deus. E essa batalha é chamada de Batalha do Armagedon. O exército dos fiéis também se organiza aqui na terra, mas a batalha é propriamente contra Deus. Então, a intervenção divina na Batalha do Armagedon vai causar uma carnificia tão grande que o texto fala que haverá, né, sangue por toda parte, ao ponto de atingir até o freio dos cavalos. Então veja quanto de sangue não vai ser derramado, né? Porque a altura de um animal, a altura de um cavalo, aí até atingir o freio, né, que é a altura do focinho do animal, é cerca de 1 metro. É muito sangue, é muita carnificia, porque é loucura, né? Veja a loucura do ser humano de formar exército para combater diretamente com Deus. O resultado não poderia ser outro, a não ser essa tragédia toda, essa catástrofe que está aí profetizada, que vai infelizmente acontecer, apesar de todos os flagelos, de todos os indícios, né, do julgamento, do juízo divino sobre a humanidade. Ainda no final o povo pretende marchar contra Deus. Pastor Douglas, então quero mais uma vez te agradecer pela sua disposição em nos atender, nos receber e nos esclarecer esse assunto tão polêmico com tanta propriedade, sabedoria e discernimento, que com certeza vem de Deus. Nosso desejo continua sendo o mesmo, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te fortalecendo, te dando muita saúde, para que o Senhor viva muitos anos e continue nos recebendo para tirar nossas dúvidas. E para não ficar só nas nossas palavras, eu quero, em nome da ADEB Riacho Fundo, também em nome do programa Falar Cristão, todos temos um carinho muito especial pelo Senhor, especialmente o nosso pastor Donizete. Nós teremos uma pequena lembrança para o Senhor e também para a sua esposa, missionária de Lei. Nós queremos entregar essa lembrança aqui em nome do programa, para que o Senhor receba com muito carinho, assim como nós temos um carinho muito grande pelo Senhor. Amém. Eu quero agradecer, muito obrigado, irmã Sara, por esse mimo, por essa recordação, pelo carinho que vocês têm dispensado a mim e a minha esposa. É uma alegria participar do programa. Quero mandar um abraço ao pastor Donizete e toda a equipe, aos irmãos do Riacho Fundo, a todos os irmãos que estão conosco conectados nesse vídeo, nesse áudio, e desejar que todos tenhamos plena comunhão com Deus, fidelidade ao Senhor,
para que nenhum de nós venha passar pela tribulação. Que quando a trombeta ecoar, quando Deus der ordem ao arcanjo acerca da trombeta do arrebatamento, porque isso é importante também destacar, tem a trombeta que o arcanjo toca lá em 1 Tessalonicenses, não é aquela trombeta lá do Apocalipse, né? É uma outra trombeta, que é uma trombeta especial, que é para a igreja, para os fiéis. Que todos nós possamos ouvir o toque dessa trombeta e estarmos com o Senhor dos ares. Em nome de Amém? Jesus, é a nossa esperança. Vamos continuar sendo fiéis a Deus para estarmos juntos no céu e não passarmos por tantos flagelos que vão acontecer. Irmãos, então, estamos encerrando aqui mais essa entrevista. Na próxima semana, nós vamos ter agora mais 2 episódios para encerrar a série do Apocalipse. Na próxima semana falaremos sobre o milênio e o grande trono branco. Então, que Deus te abençoe, continue nos acompanhando e não posso deixar de pedir. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito, ative o sininho para ser notificado acerca de cada programa, de cada novo programa no nosso canal. E também curte e compartilha para que abençoe a sua vida e a de outras pessoas. Que Deus abençoe e até a próxima.